Pessoal, você está funcionando normal? A minha aqui está travando, mas eu acho que é só para mim mesmo. Caso alguém esteja com algum problema, me fale, por favor. Eu acho que agora voltou, né? Eu troquei aqui a rede. A rede aqui do meu prédio está uma lástima. Só vou compartilhar com vocês aqui a continuação daqueles slides da aula da semana passada. Na aula da semana passada, nós paramos aqui. Eu me recordo que o trabalho de vocês, ele iniciou com esse debate aqui proposto por Hans Kelsen. Alguém teve dificuldade? Tá travando, Cláudio? Alguém teve dificuldade em fazer o trabalho? Alô, alô? Pessoal, vocês me ouvem? Imagem não, imagem está congelada, né? Eu não sei o que está acontecendo. O Google estava funcionando perfeitamente. Pessoal, a minha imagem está travada, porque para mim aqui parece que a câmera não está funcionando. Deixa eu configurar aqui a câmera. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que a câmera aqui eu já vou corrigir. Só um momento. Agora voltou. É porque eu troquei de rede, aí saiu da rede que estava no celular, conectei o celular na rede que estava. Agora vai. Como eu havia iniciado, perguntei se vocês tiveram dificuldade em fazer as atividades. O Cláudio respondeu que foi tranquilo. Eu acredito que tenha sido tranquilo, de fato, porque, como é um trabalho que eu pergunto mais a opinião e entendimento de vocês do que qualquer outra coisa. Então, nós podemos fazer uma analogia do que vem acontecendo no nosso momento político com exatamente o ponto de debate que nós estabelecemos, que é a ideologia política, a ideologia partidária. Até que ponto há o limite para a atividade técnica e até que ponto inicia-se a prática do jeitinho político, da questão de ter que conceder, fazer conchavos para governar. Porque hoje, o que é o sentimento que eu percebi dos trabalhos da grande maioria? Que isso daqui
eu não fiz uma média, uma porcentagem dos trabalhos recebidos, mas esse sentimento aqui, dos trabalhos que eu recebi, não passa de 5%. Ou seja, ninguém mais acredita no ideal do partido político. Atualmente, as pessoas que enxergam os partidos políticos, enxergam todos eles como organizações fechadas e que atendem os seus interesses, e esses interesses, por muitas das vezes, são escusos. Teve um trabalho que eu recebi, o aluno do Matutino, agora não vou lembrar quem foi, que ele deu um exemplo, e eu gostei bastante do exemplo. Independentemente de gosto, de torcida, de aproximação ideológica, ele me deu o exemplo do que acontece com a candidatura dos candidatos daquele partido novo. O que acontece por eles? Eles fazem um processo seletivo e eles possuem critérios fixados anteriormente ao processo para evitar que haja qualquer tipo de contaminação com os interesses extrapartidários. Ou seja, esse é o posicionamento que espera-se de um partido. Um posicionamento fechado, um posicionamento que você tende a agrupar, e a partir desse agrupamento, você conseguir falar sempre a mesma língua. Porque, na realidade, isso nos remete ao modelo proposto por Hans Kelsen. O que era o modelo proposto por ele? O modelo proposto por ele era um agrupamento de pessoas que cada grupo, fechado com seu interesse, eles reuniam-se e corporificavam esse entendimento para poder tratar com quem? Para poder tratar com quem detinha o poder de comando. E isso faz falta hoje. Então, é por isso que a gente continua falando que o entendimento partidário, ele é um exercício democrático e, além do mais, ele garante essa representatividade. E como que fica claro a garantia dessa representatividade? Nós já falamos algumas vezes e nós vamos repetir aqui. A representatividade, ela passa pela eleição. E a eleição, obrigatoriamente, ela passa pela escolha de um partido por aquele candidato, uma vez que eu não tenho a possibilidade do candidato avulso. Então, se eu não tenho esse candidato avulso, eu tenho que reconhecer que sem o partido político não haverá o exercício da democracia. Professor, mas isso daqui não seria uma premissa exagerada, uma premissa que tende a demonstrar-se como falsa? Não. Infelizmente, não. A representatividade, ela é exercida por quem? Pelos partidos políticos. Por quê? Na votação, no sistema proporcional, o cargo pertence a quem? Pertence ao candidato ou ao partido? Pertence ao partido. Então, o processo democrático, ele está todo ligado ao modelo partidário. Supondo ou partindo do pressuposto que o nosso modelo partidário seria organizado, o que nós sabemos não ser. Certo? Agora, o debate, ele cai, para esse ponto aqui, ó. Será que essa constituição ou essa criação de partidos, ela passa por um processo ideológico? Ou ela passa, como alguns doutrinadores falam, por um processo fisiológico? Porque será que é por ideologia que são reunidos esses grupos de pessoas para formar esses partidos? Talvez a fundação até seja provido de uma ideologia, de um ideal comum a esse grupo de 101 pessoas e tudo mais. Mas a sua continuidade, será que ela está ligada a isso? Acredito, e os exemplos têm mostrado que não.
que essa ideologia, muitas das vezes, ela está restrita à cabeça de quem elabora o estatuto. A partir daí, já não há mais essa representatividade ideológica. Por quê? Porque esse partido ele vai precisar cumprir requisitos para não ser impedido de ter acesso ao fundo partidário, para não ser impedido de ter acesso ao tempo de TV. Então, todos os partidos, eles acabam sendo condicionados a um modelo de exploração, certo? E aqui, eu gostaria de abrir o espaço para o debate de vocês pelo seguinte: o que vocês me dizem sobre essa representatividade passar pelo partido político? Alguém enxerga, porque assim, tem doutrinadores que enxergam essa necessidade do partido político como ela relativa. Relativa por quê? Porque, embora o cargo pertença ao partido e não ao candidato, ninguém, ou grande parcela da população, não escolhe aquele cargo de acordo com a convicção partidária. Ela vota naquela pessoa. E aquela pessoa, por estar naquele partido, acaba cumprindo como se todos estivessem dispostos a fazer o voto de legenda. Alguém teria algum comentário a fazer sobre a necessidade da representatividade passar pelo partido político? Mas como que eu documento isso, Ronivaldo? Porque, veja só, exceto no cargo executivo, quer dizer, exceto não, porque no cargo executivo você vota na pessoa. Mas o nosso modelo, ele não permite o candidato avulso, o candidato que não concorre à eleição registrado no partido político. Como que eu posso extirpar o partido político desse processo eleitoral? Essa é a questão. Embora eu não concorde com o partido, o nosso sistema, ele o torna como indispensável. Você quer complementar o que você disse? Sim. Não. Se fosse permitido a candidatura avulsa, aí o nosso modelo partidário ele estaria fadado ao fracasso. Ou então seria uma disputa desigual. Já pensou você concorrer contra candidatos do DEM, que tem tempo de TV e que tem acesso ao fundo partidário? Ou igualaria por baixo, ou então faria um processo discrepante, que teria como uma conclusão lógica manter essa mesma disparidade. Peraí, Arthur, sua mensagem sumiu. Acho que não daria certo isso no Brasil, pois, como acontece atualmente, tem sempre vários que vão contra a ideologia do partido, nesse formato seria do mesmo jeito. Pelo raciocínio do Arthur, a gente criaria um período de caos, onde a ideologia ela seria uma para cada candidato. Entendi o posicionamento do Arthur. Ronivaldo, guarda esse comentário aqui do Maia, que a gente vai falar daqui a pouco da coalizão e as razões pelas quais o parlamentarismo daria ou não daria certo. Essa sua frase aqui, ela exemplifica bem aquilo que eu uso para falar que o parlamentarismo não daria certo no Brasil. É sem chance o parlamentarismo dar certo no Brasil. Não com essa quantidade de partidos políticos. Um parlamentarismo, ele funcionaria aí com, na minha humilde opinião, em torno de 4 partidos. Aquela mesma classificação da última aula.
direita, centro-esquerda, esquerda. Para aqueles que não gostam dessa terminologia, liberal, centro-liberal, centro-social e social. Social nesse sentido que eu falo, socialista mesmo. Agora, pessoal, nós vamos falar do início dos partidos políticos. E, de plano, já fica claro que não é um preceito constitucional limitar o número de partidos. Por quê? Porque os partidos políticos, eles possuem natureza de pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, se o partido cumprir com as regras para a fundação, se ele demonstrar o apoiamento mínimo, o Estado não pode impedir o seu funcionamento. Ou seja, não há na nossa legislação um modelo que limita essa criação. O que aconteceu? Através da PEC, deixa eu pegar o número dela aqui, está anotado aqui. Através da Emenda Constitucional 97 de 2017, foi criada a cláusula de barreira, que já começou a vigorar a partir de 2018 e que ela estará plenamente em vigor em 2030. Ou seja, essa cláusula de barreira, ela tende a extinguir esses partidos pequenos e sem representatividade. Aqueles partidos políticos que não elegem candidatos. Já que a Constituição ela não limita, porque o pluripartidarismo é um dos fundamentos contidos na Constituição Federal, a cláusula de barreira, criada por essa emenda constitucional, ela tem a função de... Esse partido é pequeno, ele não traz nenhum tipo de evolução ao processo eleitoral, você está sem fundo partidário, está sem tempo de TV. Isso gera o quê? Isso gera uma limitação, exceto se esse partido não utilizar a verba do fundo partidário e não tiver uma necessidade do tempo de TV, ele está fadado a morrer. Se ele conseguir sobreviver sem o tempo e sem o fundo, isso não vai fazer falta para ele. Professor, o tempo de TV deixa eu abrir aqui, Cláudio, que sua pergunta ficou maior do que eu consigo enxergar. Para se eleger, é condição de elegibilidade e afiliação partidária? Sim. Mas depois de eleito, pode ficar sem partido? Sim. Não, porque eu tenho as regras e eu tenho os calendários que me permitem a troca de partido sem perder o mandato. E eu tenho também aquelas condições que não ensejam na expulsão, na exclusão do filiado eleito, e ainda assim permitir que ele leve consigo para o outro partido o seu mandato. Um exemplo, você ser membro fundador de um partido político. Nesse caso, você não perderia o seu mandato. Concordo que é contraditório. Você tem que ter partido para entrar, mas em algumas hipóteses você pode ficar sem partido. Hoje o nosso presidente da República, ele está sem partido, porque o partido dele está aguardando o apoiamento mínimo para poder ser registrado no TSE. Certo, pessoal? A constituição desse partido está no artigo 17 da Constituição Federal. Deixa eu abrir a Constituição aqui para a gente ler o artigo 17. Vocês estão vendo o artigo 17? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana
e observados os seguintes preceitos. Vamos fazer uma análise literal desse artigo 17. Primeiro, vocês estão vendo aqui que a criação, a fusão e a incorporação de partidos, ela é livre, ou seja, pode partir do interesse particular, criar, fundir, incorporar e extinguir o partido. Então, tem condições de voluntariamente, espontaneamente, eu praticar atos no sentido de criar ou de extinguir determinado partido. É necessário que todo partido aceite e respeite a soberania nacional, porque nós vamos ver que é vedado esse partido político ter ligação com o estrangeiro, seja recebendo repasse financeiro, ou seja através de controle. O regime democrático deve ser, não é nem permitido, garantido. O pluripartidarismo, como eu disse para vocês, ele é um dos fundamentos da nossa Constituição Federal, e eu tenho que prezar pelos direitos fundamentais e observá-los. O partido político, ele nasce para ser nacional. Por que ele nasce para ser nacional? Porque ele precisa ter um apoiamento, ele tem que ter, para a fundação, no mínimo, representantes de 9 estados distintos. Então, eu não posso ter um partido que represente exclusivamente as necessidades de Uberaba. Eu não posso ter o Partido Social Democrata de Uberaba. Eu tenho que ter o Partido Social Democrata. Porque é necessário que ele tenha essa relevância nacional. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros, ou de subordinação a estes. Isso é muito sério. Pensem o seguinte, nós tenhamos um partido aqui que tem um candidato a presidente, mas esse partido ele é custeado inteiramente por recursos vindos do exterior. Qual seria a liberdade desse presidente em agir contra o país? Desculpa, gente. Qual seria a liberdade desse eleito agir em desconformidade ao que preza aquele país que o sustenta? Seria incompatível. A prestação de contas para a justiça eleitoral. Isso daqui é uma condição que enseja, caso não seja prestada, a extinção do partido. Ou seja, a prestação de contas, ela é extremamente relevante. Tem alguém querendo entrar? Não. O Ronivaldo está advogando uma tese interessante aqui, viu? Ronivaldo, vamos, assim que eu acabar de falar, se você puder, abre seu microfone e fundamenta isso daqui. Um aluno do matutino falou algo mais ou menos parecido. Foi bacana. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Isso daqui, o funcionamento do partido não pode desrespeitar os preceitos de legalidade. Aqui, pessoal, o parágrafo 1º, ele fala, na verdade, que o partido é livre para formar o seu estatuto, para tratar dos aspectos de filiação, de desfiliação, de concorrência, estabelecendo critérios de paridade entre os filiados. O parágrafo 2º condiciona a personalidade jurídica ao registro do cartório e, posteriormente, a autorização pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aonde que os partidos adquirirão a personalidade jurídica? Antes do TSE. No TSE, ele vai ter o seu registro deferido. Ou seja, eu já vi uma pergunta em que indagava se a personalidade jurídica ela acontece após ou antes do registro do TSE. A personalidade jurídica é adquirida antes do registro no TSE. E aqui, pessoal, sobre
o acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário. É importante a gente falar que esse critério ele estará vigente nas eleições de 2018 até as eleições de 2030. O que vai vigorar é essa regra aqui do artigo 3º da Emenda Constitucional 97. O que fala essa regra? Essa regra, ela fala do número de candidatos eleitos, da quantidade de votos. Então, aqui não cabe a leitura, mas nós podemos dizer que a limitação ou a atuação dessa emenda constitucional é no sentido de prever, ou melhor, no sentido de evitar a proliferação de partidos minúsculos. Beleza. Alguém me dá esse feedback aí, por favor, que tá me dando gastura de vir aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver ao mesmo tempo ou a imagem está travada? Mas está dando para conseguir entender, Arthur? Ah, a voz está travando também. Não, é a minha internet, então. Tá horrível aqui. A internet do prédio está um caos. Mas como eu estava dizendo, o artigo 3º, ele é um artigo cuja a vigência ela vai ser escalonada. Nas eleições de 2018, a regra que vigorou foi essa. Nas eleições de 2022, a regra que vai ser essa. E na eleição de 2030? Na eleição de 2030 vai ser essa daqui. Certo? Então, quando perguntarem se o parágrafo 3º da Constituição Federal ele está vigente, vigente ele está. Mas a sua aplicabilidade efetiva estará condicionada ao processo eleitoral de 2030. Uma vez que de 2018 até 2030, observa-se o critério estipulado na Emenda Constitucional 97. Pessoal, até aqui, tudo ok? Ótimo. Cláudio, dá uma lida aqui, ó, no parágrafo 5º, que ele fala das hipóteses em que o eleito pode ficar sem partido e ainda assim manter o seu mandato. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos nesse artigo, ou seja, se esse partido dele não tiver tempo de TV e acesso ao fundo de partidário, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que tenha atingido. Ou seja, eu sou do partido A. O meu partido só fez eu de eleito. O único eleito do partido fui eu. Automaticamente, ele não vai cumprir com essa regra aqui. O que eu posso fazer para não ficar preso a um partido que vai ser difícil a eleição? Eu carrego comigo o meu mandato. Então, essa é uma das hipóteses em que o candidato, o eleito, permanece com o cargo, ainda que haja uma troca de partido. Certo, pessoal? Vou voltar aqui para os slides. Aqui, então, deixa aparecer para vocês aí.
Aqui, então, nos limites, eu dou um apanhado geral. Terminar sem partido, não. Não. É que não tem um tempo, né? Por exemplo, se você está fundando um partido, o tempo que levar a fundação ou o tempo que levar para o TSE negar o registro, você pode ficar sem partido. Então, pessoal, aqui na Constituição Federal e na Lei 9.096, existe um padrão. O partido ele tem que ter estrutura nacional, o partido ele tem que ter a sua forma de constituição, o jeito que ele admite filiados, o jeito que ele vai desfiliar, a forma para concorrer às eleições, tudo isso é questão interna. Então, eles escolherão de acordo com aquilo que melhor aprouver. A ausência de prestação de contas leva à possibilidade de extinção de partido. O partido ele está condicionado, é permitido a sua constituição, desde que ele funcione dentro dos limites legais. A Constituição paramilitar é vedada, ou seja, aqui tomando, por exemplo, aquelas manifestações pela volta do AI-5. Ainda que ela não se enquadrasse a essa questão paramilitar, se porventura algum partido encabeçasse aquilo lá, seria caso de instauração de um processo no TSE para extinguir aquele partido. Porque, como nós vimos lá no artigo 17, é vedado que o partido exerça função que viole o processo democrático. Então, se fosse motivada por um partido político a intenção de retornar um processo em que fosse fechado o STF, fosse fechada a Câmara, fosse fechado o Senado, isso violaria de morte, né, a Constituição Federal e automaticamente os preceitos democráticos. Por isso que jamais, ainda que o partido tenha ligações com o tráfico, ainda que o partido tenha ligações com organizações criminosas, ainda que haja uma ligação com o que seja, jamais o partido estará à frente, certo? E aqui, esse tratamento igualitário, eu tenho algumas reticências. Por quê? Esse tratamento igualitário, ele implicaria no seguinte: chegamos eu e o Maxwell para poder concorrer à eleição. Só que eu não cheguei com nenhum real e o Maxwell chegou com 10 milhões para investir no governo. Quem vocês acham que o partido vai colocar como candidato? Independentemente da quantidade de votos obtidas. Com absoluta certeza, aquele que tem caixa para poder colocar no partido. A organização, eu tenho a observação quanto ao interno e aquilo que está previsto na lei. Aquilo que é interno é o que eu acabei de dizer no slide anterior. É a sua Constituição, como ele será organizado nas esferas federal, estadual e municipal, regras de filiação, aquilo que pode gerar a expulsão e como serão realizadas as convenções partidárias. Eu não sei se vocês têm abertura com algum partido político. Agora, no meio do ano, no final desse primeiro semestre, iniciam-se as convenções partidárias. É um momento muito bacana. Eu já trabalhei nisso e é algo louco. A convenção partidária, vocês não têm ideia da loucura que é. E além dessa questão interna, nós partimos agora para o aspecto legal. E esse aspecto legal, ele exige atos que, se não forem praticados, impedirão o registro e a aquisição da personalidade jurídica.
Então, quais são esses requisitos legais para a constituição de partido? Primeiro, eu preciso ter uma reunião de fundação. E nessa reunião, eu tenho que ter, no mínimo, 101 membros fundadores. Esses 101 membros, eles podem ser só de Minas Gerais? Não. Considerando estados e o Distrito Federal, nós temos 27. Então, eu preciso de, no mínimo, 9 estados mais o Distrito Federal, né? 8 estados mais o Distrito Federal. Ou 9 estados sem o Distrito Federal. Esses 101 membros, eles estarão divididos nesses 9 estados. A partir daí, onde que eu faço o registro? No cartório de títulos e pessoas jurídicas. A partir daí, o que é que eu faço? Eu junto a cópia da ata de fundação no cartório, eu junto a cópia do diário, o diário oficial, em que foi publicado o programa do partido e o seu estatuto, e a relação nominal e com todas as informações, principalmente endereço e título de eleitor de cada um dos 101 membros fundadores. Isso tudo daqui, e com isso tudo aqui, o que eu faço? Eu vou para a segunda parte. A segunda parte é demonstrar no TSE esse apoiamento mínimo. E esse apoiamento mínimo, ele acontece de que forma? Primeiro, aqueles 101 eleitores, eles não serão considerados como aptos a expressarem o seu apoiamento. Ou seja, eu preciso de 0,5% dos votos válidos da última eleição para a Câmara dos Deputados, e isso tudo distribuído nos mesmos 9 estados. Lembrando, em cada um dos estados, o meu número de apoiador tem que corresponder a 0,1% do eleitorado que votou naquele estado. Professor, é tanto 0,5, 0,1, 1,3 que confundiu. O que seria, então, o apoiamento? O apoiamento seria 0,5% dos votos válidos. Isso tem que ser obtido em, no mínimo, 9 unidades da federação. E em cada uma dessas 9 unidades da federação, eu tenho que ter tido, como apoiamento mínimo, 0,1% do eleitorado. Isso não é ou esse, ou esse, ou esse. É esse mais esse mais esse. Então, são condições cumulativas. Se eu cumprir com 2 e uma deixar de ser cumprida, o meu registro não será deferido. Aquele partido, ele não estará apto a poder concorrer às eleições. Aqui, Ronivaldo, entra aquele ponto que eu acho que foi você que colocou aqui. Da candidatura avulsa. Não, na verdade, eu acho que eu passei esse ponto da candidatura avulsa. Eu queria ter feito um paralelo isso no parágrafo 5º do artigo 17, que é quando fala que o cara pode ser eleito por um partido, mas assim que ele acaba assim que ele acaba de ser eleito, caso aquele partido não alcance o mínimo ou a cláusula de barreira, ele sai e leva com ele o seu mandato. Desculpa, era para ter feito o link lá. A partir de que momento esse partido vai poder concorrer às eleições? Ele vai poder concorrer às eleições se ele receber o seu registro com uma anterioridade mínima de 6 meses para a eleição. A eleição desse ano vai ser dia 4 de outubro. Acho que é 4 de outubro mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Marcos, você não recebeu a carta do cartório ainda não, né?
Vai ser 4 de outubro. Então, 4 de setembro, 4 de agosto, 4 de julho, 4 de junho, 4 de maio, 4 de abril. 4 de abril era o limite para que os partidos registrados pudessem participar do processo eleitoral de 2020. E um detalhe, além de ter 6 meses, uma outra condição cumulativa. Ele precisa ter diretório no local que ele pretende concorrer. Ou seja, aqui em Uberaba não tem o Partido Novo, mas o Partido Novo ele tem interesse em lançar candidaturas aqui em Uberaba. Ele vai poder fazê-lo? Não. Muito embora ele tenha o registro deferido no TSE, caso ele não tenha um diretório municipal, o seu interesse será de plano encerrado. Por isso que o TSE recomenda, a legislação induz a que o partido tenha a estrutura federal, a estrutura estadual e a estrutura municipal. Já tive, isso não é nem o prazer, já tive a oportunidade de ver que esse diretório, ele dança de acordo com os interesses desse ou desse. Ou seja, você estar presidente agora, em abril, não significa que você terá uma relevância no processo eleitoral. Pode ser determinada uma intervenção de acordo com as regras do estatuto e você perder esse diretório municipal para o estadual. Alguém lembra uma eleição aqui em Uberaba que isso aconteceu, gente? Valendo um doce de ambrosia. Alguém lembra? Não? Vou refrescar as memórias de vocês. O mandato do prefeito Anderson Ardalto, ele encerrou no ano em que o prefeito Paulo Pial foi eleito. O que aconteceu? O candidato do ex-prefeito Anderson não era o candidato Paulo Pial. A executiva municipal queria um e a executiva estadual queria outro. O que aconteceu? Valeu aquilo que a maioria, ou a executiva estadual, entendeu como necessário. Foi lançada a candidatura do Paulo Pial. E o resto é o que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, o controle, a direção desse diretório municipal não indica que você estará no processo eleitoral, porque é perfeitamente possível, de acordo com as regras do estatuto, a intervenção nesses partidos políticos. Aqui, então, eu fiz um fluxograma que ele representa bem o que nós estamos falando. Eu tenho os atos anteriores à obtenção da personalidade, os atos a partir do momento que eu obtenho a personalidade jurídica e os atos que prevêem a participação pós o registro. Antes, a reunião de fundação, a criação do estatuto e do programa. E depois, o requerimento feito ao cartório de títulos e pessoa jurídica. Obtive a minha personalidade jurídica. Demonstro o apoiamento mínimo e o meu pedido de registro será analisado pelo TSE. Após esse meu registro, se houver um tempo superior a 6 meses ao pleito que pode acontecer naquele ano, o seu partido estará apto a concorrer. E aqui a questão da cláusula de barreira. O seu partido foi criado, ele já está dentro dessa cláusula de barreira. Então, ele precisa demonstrar uma viabilidade para poder ultrapassar e ter acesso tanto ao fundo partidário quanto ao tempo de TV. Pessoal, agora a gente vai encerrar a nossa aula com a fusão, a incorporação e a extinção de partidos. Vamos distinguir a fusão da incorporação. Aqui vai ser A mais B.
que vai ser igual qual partido? Partido AB. Por sua vez, a incorporação, ela seria A, e dentro do A, o B. Ou seja, o partido continua sendo A, apenas deixou de existir o partido B. Então, a fusão, ela pega a união voluntária e recíproca dos partidos e esses dois unem-se para formar um, com um novo programa, com um novo estatuto e com um novo diretório. Já a incorporação, um partido vai abrir mão de todo o seu programa, vai abrir mão do seu estatuto e vai incorporar a outro. Ou seja, esse segundo partido, ele abre mão de toda a sua vida para integrar um outro partido existente. Aqui, em ambos os casos, eu terei uma nova eleição para cuidar da direção desse partido político. E aqui é importante a gente tomar cuidado com esse detalhe aqui dos efeitos. Vamos pensar que esses dois partidos políticos, eles tinham tempo de TV. Quando eles fundirem-se, quando eles tornarem-se um só, eles permanecerão com o tempo de TV somado e o fundo partidário somado ao que tinha no tempo de individual. Ou seja, eles carregam para essa nova entidade aquelas condições que eles já possuíam. Ou seja, não é porque o partido AB foi criado agora que ele vai ser criado do zero. Esse partido AB, ele vai carregar consigo todas as condições já existentes. Isso também acontece no caso de incorporação. Não é porque o partido B deixou de existir que ele vai deixar de ter acesso aos direitos que ele já tinha conquistado. Ele leva esses seus direitos para o partido A. Certo? E, por fim, a extinção. Nós vimos no artigo 17 que é livre a extinção do partido político. Ou seja, ela pode ser motivada pela própria parte, pelo próprio partido. Ou ela pode ter uma causa legal. E essa causa legal, ela implica em um processo no TSE ou no TRE para poder punir aquela esfera do partido. Por isso que fala que a Diretória Nacional, ela não será atacada por aquelas decisões que atingirem os seus entes nos estados ou nos municípios. Essa causa legal, ela implica em um processo no TSE, e esse processo ele pode ser movido por quem? Esse processo ele pode ser movido pelo próprio eleitor, filiado ou não, por representante do partido e pela própria Justiça Eleitoral. Certo, pessoal? Outro tipo de ação que pode ensejar seriam essas daqui. Receber recursos estrangeiros, estar subordinado a governo ou organização estrangeira, manter organização paramilitar ou deixar de prestar conta. Ontem, pessoal, eles me deram um exemplo na aula, acho que foi eu, na verdade, não foram eles, não, de um partido, pegar, por exemplo, o Partido do Tráfico Nacional. Esse Partido do Tráfico, se ele assumir funções paramilitar, ele vai responder um processo e fatalmente será extinto. Assim como também aconteceria se houvesse a criação de um Partido Nacional da Milícia. Também é uma organização paramilitar que levaria à extinção desse partido político. Pessoal, o que eu havia planejado para hoje era isso, e agora eu fico aberto para as vossas perguntas. Chegai-vos os vossos badges. Perguntem, se houver perguntas.
Não havendo perguntas, então, vou disponibilizar as atividades para vocês fazerem e fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz. Tenham um excelente restinho de semana e terça-feira que vem estamos nós aqui de novo. Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Vou parar de gravar a aula.